que nesta noite possamos sentir o prazer da Tua plenitude através da Tua presença sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Bonita, né, irmãos? Linda essa canção, me emociono todas as vezes que eu escuto. Hoje eu escutei, cantei muitas vezes. É linda demais. Abra sua Bíblia, se você a trouxe, ou ligue o seu smartphone, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 22, nós vamos ler a partir do versículo de número 7. Livro do Apocalipse, capítulo 22. A partir do versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isto. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são as descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Vou tentar falar bem suavemente, pausadamente, como vocês sabem da minha dificuldade com a voz. Mas o tema da nossa mensagem de hoje é Maranata, o clamor da igreja. Você pode repetir comigo? Maranata, o clamor da igreja. Mais uma vez. Será que você tem na sua memória um encontro inesquecível? Tente pensar um pouquinho na sua história e tente talvez lembrar de um encontro inesquecível. Está pensando aí? Estou te dando um tempo. Se faz muito tempo, se faz pouco tempo, mas você tem em sua mente um encontro que você considera inesquecível. Você tem os detalhes desse encontro na sua mente? Você lembra do antes? Você lembra do durante?
Você lembra do depois? Você lembra a expectativa que envolveu todo o processo desse encontro inesquecível? Aquele encontro que marcou a sua vida, encontrar com alguém, passar por uma experiência, tudo o que você sentiu, como você se preparou, suou a mão, ficou com dor na barriga, ficou com vontade de sair correndo, de fugir, não sei. Deu desespero, deu medo, alguns o estômago reage, deu diarreia, enfim, o que você teve. Eu não estou falando apenas de encontros amorosos, eu estou dizendo de um encontro inesquecível. Todos nós, com certeza, temos na nossa memória um encontro inesquecível, uma experiência em que envolveu muitas coisas nas nossas emoções. Inclusive o que aconteceu antes, o que aconteceu durante e o que aconteceu depois, que está até hoje na nossa memória. E se tem uma coisa que me vem à mente, uma palavra que me vem à mente de encontros inesquecíveis, é a palavra expectativa. Porque aquilo que você espera, você gera uma expectativa. Aquilo que você almeja encontrar, você gera uma expectativa. E a expectativa é um substantivo que eu acredito que deveria fazer parte da vida da igreja todos os dias. Todos os dias. Porque expectativa significa a situação daquele que espera alguma coisa acontecer. E desde que Jesus subiu ao céu, a igreja espera algo acontecer. A igreja espera que ele volte. A igreja espera que ele volte. E durante todos esses anos de história, não houve um só dia na história da igreja que não acontecesse essa expectativa. Um dia, uma hora, um momento, ele vai voltar. E só para você entender isso, olha o que diz Atos, capítulo 1, versículo 11. No livro de Atos, no capítulo 1, versículo 11, um anjo, quando Jesus está subindo ao céu, ele dá uma palavra aos discípulos de Jesus. Os anjos dizem, e lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Depois, mais à frente, no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 11 também, Jesus, usando a vida de João, a caneta de João, a tinta de João, diz, venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Venho em breve. Em algumas versões, como a que eu uso, diz assim, eis que venho sem demora. Então, desde a sua subida ao céu, você está comigo? Foi gerado no coração da igreja uma expectativa, um encontro, que mexe com as emoções, com a história, com a vida, com o caráter da igreja. E a expectativa é o encontro com o Redentor, com o Cristo que subiu aos céus, mas que inevitavelmente, creia você ou não, creia eu ou não, ele voltará. E esse tem que ser o sentido da esperança da igreja. A nossa maior esperança não está numa resposta de uma oração. A nossa maior esperança não está no recebimento de uma bênção. Não está na concretização de um sonho. A maior esperança da igreja, a igreja somos eu e você, é a volta. É o dia do encontro com o nosso Salvador. O dia em que eu e você seremos revestidos de glória. O dia que a dor, a angústia, o sofrimento, o medo, os efeitos colaterais do pecado não terão mais efeito sobre a nossa vida. Quem sabe hoje você está aqui sofrendo algum tipo de efeito colateral do seu pecado. Uma angústia, um medo, um desespero, uma ansiedade sobre alguma coisa.
Mas haverá um dia, e esse dia é o dia que ele voltar, que tudo isso acabará. Então a expectativa da noiva é o dia em que o sofrimento acabe definitivamente. Que todas as razões para as nossas lágrimas, elas percam o seu sentido. E aí, se tiver alguma lágrima, serão lágrimas de alegria. O encontro com o amado das nossas almas. Aquele que você ama, você deseja encontrar. Quem você gosta, você quer estar perto. Quem você ama, inclusive eu e você, nós nos preparamos para encontrar. Lembra aqui os namoradinhos, as paqueras, quem sabe? Quando você queria encontrar, tomava banho, colocava uma roupa nova, penteava o cabelo de um jeito diferente, usava um perfume caprichado, pensava na palavra que ia utilizar, pensava no lugar aonde se encontrar, pensava em como ele ia estar ou como ela iria estar. Quem não se lembra disso? Havia uma expectativa, um preparo, um empenho, um esforço, um desejo de querer estar junto. Quem você ama, você quer estar junto. Eu saio de casa todos os dias, mas existe um desejo no meu coração, eu quero estar junto da minha família. Há uma expectativa durante o dia, quando eu vou parar, colocar meu pijama, ficar com os meus filhos, com a minha esposa, lá em casa. Todo dia eu tenho essa expectativa, porque quem eu amo gera o desejo no meu coração de querer estar perto. Por isso que o apóstolo Paulo dá uma advertência, e é a única vez na Bíblia que a palavra Maranata acontece. Porque ele faz uma relação entre desejo e amor, que está lá na carta aos Coríntios, no final da carta aos Coríntios, quando ele diz que se alguém não ama Cristo, seja anátema. E a palavra anátema, depois eu vou citar esse versículo com endereço, é maldito. E a palavra maldito, traduzido aqui, significa aquele que está destinado a sofrer perdas terríveis, irreparáveis, irremediáveis. E o que ele está querendo dizer é o seguinte: quem não ama Jesus, não deseja Jesus. E quem não ama estar com Jesus é maldito, porque tem perdas irreparáveis. Então, anátema. E aí logo em seguida ele coloca, Maranata, vem Senhor Jesus. Eu te desejo, eu quero estar contigo, eu quero estar contigo, porque fora de Cristo, fora do amor de Cristo, todos nós estamos destinados às terríveis tristezas, às terríveis angústias irreparáveis. Sem Cristo não há vida. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou a vida. Sem Jesus não há salvação. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha. Jesus é a vida, Jesus é a esperança, Jesus é a salvação. Por isso, a igreja precisa ansiar o encontro todos os dias. Todos os dias. Porque a maior dádiva que a igreja precisa almejar, e eu encerro essa introdução, é o encontro. E Cristo sempre quis estar conosco. Se você olhar na Bíblia, toda a história da redenção, desde o Éden até o nascimento em Belém, é Ele vindo ao nosso encontro. No seu ministério, Ele quer estar conosco. Ele vai às multidões. E quando as multidões ainda titubeiam, Ele diz, venham a mim. O que diz Mateus 11, 28? Você lembra desse convite de Jesus? Qual é o convite? Vinde a mim, venham a mim. Jesus deseja o encontro com você, querido. Jesus deseja o seu coração, o meu coração. Jesus quer morar com você na eternidade. Jesus pensou em você desde a eternidade. Ele preparou um lugar para você no céu. Você não vai ficar mal abrigado. Você não vai dormir no quartinho dos fundos. Você não vai dormir naquele colchonete velho. E nem vai dormir com aquela coberta que ficou esquecida no guarda-roupa. E quando a visita aparece, alguém tira e ela está cheirando naftalina.
Conhece naftalina ou não? Você vai dormir no colchão da pena das aves do céu. Vai ter uma coberta cheirosa para você. Jesus pensou em você, tem o seu lugar no céu. O seu lugar está preparado lá. Ele está esperando por você. Agora a grande pergunta que não quer calar, e você espera por ele? E você todos os dias se lembra que existe alguém te esperando? Que existe alguém te esperando? Existe uma expectativa do Espírito. O Espírito almeja que o Cristo venha. Nós lemos aqui em Apocalipse, o Espírito diz, vem. A noiva diz, vem. Todos aqueles que o desejam dizem, vem. Maranata. E aí eu criei um slogan aqui, bem simplesinho. Se você não guardou nada, guarde isso agora. Maranata é a trilha do nascido de novo que deseja o encontro. Maranata é a trilha do nascido de novo que deseja o encontro com o seu Salvador. Maranata. Você sabe quando foi usada essa palavra a primeira vez? Foi numa circunstância muito diferente do que vocês estão aqui agora. Essa expressão foi usada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22. Eu já citei o que significa ela. Mas essa expressão ela ganhou vida no meio do sofrimento. Essa expressão ganhou vida no meio da perseguição da igreja. Quando Jesus subiu ao céu, o Império Romano começou a perseguir a igreja. Com o crescimento que a gente vê exponencial em Atos, os cristãos crescem, as pessoas mudam, o status quo muda por causa do Evangelho, as políticas públicas mudam por causa do Evangelho, a vida das pessoas mudam por causa do Evangelho, aldeias, vilarejos inteiros se convertem ao Evangelho, pessoas ricas, pobres, paupérrimas, milionárias, políticas, atores, atrizes, personalidades se converteram ao Evangelho naquela época. Há uma mudança no status quo. O império então se sente enfraquecido. E uma das estratagemas do império é perseguir o povo de Deus. É colocar sofrimento sobre eles. É inclusive matá-los e persuadi-los a respeito da sua fé. E no meio de todo esse sofrimento e angústia, os que de fato ficam firmes e que têm a expectativa do encontro, eles encontram uma palavra que eles fazem dela o lema, a sua bandeira da igreja primitiva. Sabe qual foi a expressão? Maranata. Todas as vezes que algum era perseguido, estava prestes a morrer, ele dizia, Maranata. Vem, Senhor Jesus, para que o sofrimento, para que a angústia, para que a dor, para que a violência, para que a intolerância, para que o preconceito caia por terra. Maranata. Para que toda razão da morte tenha o fim. Maranata. Maranata não foi o escapismo. Maranata não foi uma ilusão. Maranata não foi uma mera oração. Maranata foi um brado de esperança de um povo que todos os dias tinha a expectativa do encontro. E foi por causa disso que, em meio à perseguição, a igreja primitiva cresceu. Porque a morte de um crente não era o fim de nada, era apenas o começo, como nós estamos dizendo. A morte dele era aqui, mas era o começo dele na eternidade. Era a tristeza aqui, mas a alegria dele na chegada ao céu. E todos eles tinham essa expectativa de encontrar o amado das suas almas. Por isso eles não estavam anátema. Eles eram bem-aventurados. E viver sobre condições adversas não é fácil. Mas foi na adversidade que a igreja cresceu. E talvez seja por isso que os tempos estão ficando tão difíceis, que as lutas estão ficando tão intensas, que as nossas crises pessoais estão ficando tão difíceis, porque talvez o Espírito está querendo ouvir da igreja de hoje. Maranata.
Ora vem, Senhor Jesus, para bem perto de mim. E eu confesso para vocês que eu ando preocupado com a nossa geração. A começar pela minha vida. E quando hoje eu estava pensando nessa expressão, eu disse, nós não falamos mais Maranata. Nós dizemos, paz seja convosco. Nós dizemos, Deus te abençoe. Que Deus te dê uma bênção, que Deus honre a sua vida, que Deus te dê prosperidade. Mas nos esquecemos que o maior patrimônio da igreja é o encontro com o Salvador. E a igreja não diz mais Maranata. Infelizmente. Então eu quero deixar algumas palavras para vocês sobre o Maranata. Maranata precisa ser na sua vida e na minha vida como clamor. Um clamor de encorajamento. Diga comigo. Um clamor de encorajamento. Mais uma vez. O clamor. A igreja que diz Maranata, o Filho de Deus, a Filha de Deus, que diz Maranata, é alguém que é encorajado por essa expressão, pelo Filho do Altíssimo. No Antigo Testamento, o povo se saudava com o Shalom, que significa paz seja com você. Mas no Novo Testamento, depois que Cristo subiu aos céus, o povo se saúda com Maranata. Quando o cristão encontrava o outro, eles olhavam para o outro e diziam, Maranata. Maranata substitui a saudação judaica de Shalom. Quando os crentes se reuniam, eles diziam isso. Não era um olá, não era um adeus, estamos esperando. Estamos na expectativa. Queremos que ele volte. E foi assim que a igreja foi revolucionada. Porque se ele pode voltar hoje, eu preciso viver todo o cristianismo que eu posso viver, na intensidade e na qualidade que eu posso viver, hoje. É hoje. É hoje que eu tenho que ganhar vidas para Jesus. É hoje que eu tenho que viver uma vida santa. É hoje que a minha casa precisa ser um lar de adoração. É hoje que a minha vida profissional precisa ser uma vida íntegra, correta e coerente. É hoje que eu vou colocar os meus filhos diante de Deus. É hoje que eu vou colocar minha família diante de Deus. É hoje que eu estou preparado para dar prova da minha fé. É hoje que eu vou dizer Maranata. E quem vive na expectativa do último dia, todo dia, vive uma vida de intensidade, não vive uma vida de morosidade e nem de passividade. Se você recebesse um diagnóstico médico essa semana e o médico dissesse para você, tem muitos filmes que falam sobre isso, você tem 10 dias de vida. Você não vai ficar doente. As suas energias vão ser redobradas. Você vai ter disposição, você vai ter força, mas no 10º dia, vai ser como desligar um interruptor. Você vai morrer. O que você faria na sua vida, nos seus últimos 10 dias de vida, com todo o vigor e vitalidade, saúde, disposição que você pudesse ter? Perdoaria. Amaria mais. Reavaliaria os conceitos errados. Colocaria de volta as coisas que foram jogadas fora e não deveriam. Corrigiria a rota. Uma das coisas que a Amable tem me cobrado muito essa semana, e a gente tem orado, ela tem dito para mim, a gente precisa corrigir a rota. A gente está muito disperso. E eu gosto muito de ouvir a minha esposa, porque eu creio que Deus usa a vida dela para ministrar o meu coração. O que você faria? O que você faria amanhã, se fosse o 10º último dia aqui? E eu quero te dar uma garantia, nós não temos a certeza de que viveremos nos próximos 10 dias. Nós não temos a certeza que Jesus não irá voltar nos próximos 10 dias. Mas a igreja que não almeja o encontro, porque talvez não ama o suficiente o amado Salvador, é uma igreja que acha que vai ser depois. E aquilo que a gente não dá em muita importância, a gente deixa para depois. Por isso que eu vejo o livro de Atos e eu fico assim empolgadíssimo. Como eles crescem de 2, 10, 12, 100, 500, 1.000, 3.000, 5.000, 10.000. E aí eu olho para nós, queridos.
E nós tão estáticos, tão parados. Não falamos de Jesus, não vivemos um cristianismo genuíno. Nos entregamos aos prazeres da carne, quanto o maior prazer do Filho de Deus deve ser um encontro todo dia. Aquele povo almejava um encontro todo dia. Quando Hebreus diz que muitos morreram ao fio da espada, que muitos foram perseguidos, que muitos foram cortados ao meio, que muitos foram crucificados, decapitados, que muitos morreram, perderam seus entes queridos, todos estes dos quais o mundo não era digno, Hebreus 11, eles diziam todo dia, e acredito eu que a última expressão deles também, o último suspiro era Maranata, diga comigo. Em meio a tantas lutas, em tantos sofrimentos, tantas dores, tantas crises, a igreja se encorajava com a expressão Maranata. Você já parou para pensar que a igreja tem que viver sempre com o fim em mente? Porque nós sabemos o fim da história. Quando eu vou assistir um filme, eu não gosto que me conte o final. Eu gosto de descobrir. Mas tem um final que eu já sei. E é bom saber esse final. É que um dia, todos os efeitos colaterais do pecado na vida do Ricardo, todos os motivos de lágrimas do Ricardo, todas as crises mais intensas da vida do Ricardo, todo o medo do Ricardo, toda a ansiedade do Ricardo, toda a angústia do Ricardo, terá o seu fim. Quando eu olhar para ele olhar para mim, e ele dizer, vem. Maranata. Você não pode pensar no começo da sua fé, sem antes pensar no fim dela. Não tem sentido ter uma fé em Jesus no fim, no começo, sem pensar no fim. Porque o fim já está claro. É a bênção, é a vitória, é a salvação, é a alegria, é a esperança, é o gozo do Espírito Santo. João nunca quis, preste atenção, quando ele escreveu o Apocalipse. Isso é muito interessante. João nunca quis que os seus ouvintes, os seus leitores, ficassem olhando só para o futuro, que eles ficassem com um relógio ou com uma tabela para calcular o cronograma da volta. Não, João não quis isso. João não queria que os seus leitores pensassem no futuro, para eles poderem pensar quanto mais tempo eles teriam para ganhar dinheiro, quanto mais tempo eles teriam para ter mais prazer, quanto mais tempo eles teriam para ter realização. João não ofereceu nenhuma profecia para convencê-los de quando Jesus ia voltar. A profecia do livro de João, do Apocalipse, não foi para que o povo pensasse na volta de Jesus, mas é para que o povo se voltasse a Jesus. Você está me entendendo? Você está comigo? O livro do Apocalipse não é para você ficar pensando no futuro, o que vai acontecer. O livro do Apocalipse é para você hoje se voltar para aquele que vem. Hoje. É se voltar para Cristo hoje. Um homem melhor hoje. Uma mulher melhor hoje. Um pai melhor hoje. Um marido melhor hoje. Uma esposa melhor hoje. Um filho melhor hoje. É hoje que eu leio o Apocalipse e digo, hoje eu preciso estar preparado. Maranata. E a gente está tão preocupado com prazer, tudo é realização, dinheiro. Estamos pensando em tantas coisas, mas a gente não pensa que o maior prazer da igreja é o dia em que ele vai aparecer no céu, ou o dia que ele vai nos chamar para a eternidade, que não sabemos quando será. Será o encontro. O Apocalipse não é sobre a volta de Cristo, mas é sobre a volta do povo de Deus a Cristo. Esta é a chave do Apocalipse, o convite para a intimidade, o relacionamento verdadeiro, genuíno, puro, santo. É a noiva linda, é a noiva bela, é a noiva preparada, adornada para o Cordeiro, sem mácula. É por isso que neste ano nós estamos dizendo para a igreja,
intimidade com Deus. E eu fico preocupado como pastor, e eu estou vivendo um tempo difícil na minha vida. Não tem sido fácil esse problema que eu tenho enfrentado nas minhas cordas vocais. Deus sabe o esforço que eu estou fazendo aqui. Não poder falar, não poder fazer o que eu gostaria, mas eu estou sendo convidado a me voltar para Jesus. E todos os dias eu tenho dito Maranata. Porque não há sentido de ter voz, ter saúde, ter dinheiro, ter realização, ter prazer, se eu não tiver a expectativa de que a minha maior alegria é o encontro com o meu Salvador, com aquele que mudou a minha história. É o dia do encontro. O livro do Apocalipse não oferece uma linha de tempo, mas o livro do Apocalipse oferece um conceito de urgência. Só que a urgência de Apocalipse não é de pressa. A urgência de Apocalipse é prioridade. Porque o que é prioritário não é o que precisa vir no tempo corrido. O que é prioritário é que tem que vir primeiro, e isso tem que ser urgente. Tem uma igreja, eu citei isso na ceia, quando o Valdemar pregou na primeira mensagem da manhã. Você está comigo? Tem uma igreja dos Estados Unidos, eu não sei o nome dessa igreja, que eles têm um lema, um slogan. E o slogan deles é Perhaps Today, que traduzido para português, talvez hoje. Eles têm bottoms, camisetas, colocam adesivos nos carros. E o lema desta igreja é Perhaps Today, talvez hoje. E o que eles mais almejam é que um curioso chegue e pergunte assim, o que significa Perhaps Today? Talvez hoje o quê? E ele diz, talvez hoje Jesus possa voltar. E nós precisamos estar preparados. Talvez hoje. Talvez hoje tudo possa mudar. Maranata é um encorajamento. Segundo, Maranata é uma motivação. Diga comigo, Maranata é uma motivação. Tem tanta gente preocupada com o seu futuro, mas tem mais gente despreparada para o seu futuro. Vou repetir. Tem muita gente preocupada com o seu futuro, mas tem mais gente despreparada para o seu futuro. 10 dias. Como estaríamos? Como faríamos a nossa vida? Preparar-se para o futuro é viver hoje sob a égide do Maranata. É viver hoje crendo que a minha vida está em dia diante de Deus e diante do meu próximo. Pensar no meu futuro é mudar o meu hoje. O grande dilema da escatologia, e tem tanto crente que gosta de escatologia, nossa, eu queria um estudo sobre as últimas coisas, sobre as visões dos livros, dos selos, das bestas, dos animais do Apocalipse, das figuras, e o povo fica assim, né? Então, o grande dilema de tudo isso é que quando você pensa no seu futuro, você precisa mudar o seu presente. Não tem sentido de você pensar no fim, sem antes avaliar o seu começo. Quando eu olho para a Bíblia, preste bem atenção nisso. Quando eu olho para a relação que eu tenho com as promessas de Deus, é que todas as promessas que eu recebo de Deus para o meu futuro, elas têm um propósito na minha vida. Elas querem mudar o meu presente. E algumas promessas eu não recebi ainda, porque o meu presente ainda não foi mudado para recebê-las em algumas áreas. Então, o grande dilema da igreja, quando pensa no futuro, é que Deus quer trabalhar no seu presente. E como eu almejo ver famílias restauradas. Todas as vezes que eu venho aqui para a igreja, eu oro, eu fico me imaginando esse lugar aqui não comportando a quantidade de pessoas. Quem vai fazer isso não sou eu, somos nós.
quando você viver com um senso maior de urgência, e eu viver com um senso maior de urgência, nós não vamos permitir que pessoas que nós amamos estejam longe do encontro com o Salvador, porque senão eles serão anátemas. Semana eu tive uma notícia muito triste. Perdi uma ovelhinha, uma ex-ovelhinha de Maringá, 30 anos. Uma jovem, querida, filha de um presbítero. Há uma semana atrás, 10 dias atrás, ela ganhou sua primeira filha. Linda. Foi para casa, estava bem, com saúde. Estava com a sua família. Mas na quarta-feira, ela teve uma parada cardíaca e morreu. 30 anos. Mãe de um recém-nascido de 10 dias. Não estou querendo te colocar medo, tá certo? Não é terrorismo. Aqui não é sessão de terror. Mas eu estou te dizendo que, perhaps today, Maranata. E essa tem que ser a minha motivação. Jesus está voltando. Os sinais estão aí, o sofrimento está aí, as dores estão aí. E a igreja tem que orar: venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Maranata, vem, Senhor. Vem, Senhor. Deixa, Senhor. Deixa a tua vontade ser feita na minha vida. E sabe quando a vontade de Deus é feita na terra? Quando a vontade de Deus é feita em mim, na terra. Há uma intenção divina nessa expressão: seja feita a tua vontade. Mas há uma ação humana, assim na terra, na minha vida, como no céu. A igreja de Jesus precisa ter essa motivação. Por último, poderia dizer muitas coisas, mas eu vou parar por aqui. Maranata é a nossa esperança. Vamos dizer juntos? Maranata é a nossa esperança. A maior esperança é o encontro. É você poder ver com antecipação esse dia. É imaginar o que acontecerá nesse dia. Porque se estivermos aqui ou não, se estivermos mortos, nós experimentaremos este dia. Eu experimentarei pela fé. Maranata é o fim do seu desânimo, da sua artrite, da sua artrose, da sua cefaleia, do seu estresse, do seu pavio curto, dos seus medos, da sua angústia, da sua depressão, da depressão de alguém, do seu pânico. Maranata é o fim de tudo isso. Vou repetir o texto que o pastor Silas leu no começo. Apocalipse 21, versículo 1. Acompanhe comigo, vai ser projetado aqui. Apocalipse 21, versículo 1. Então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, aleluia, com os quais ele viverá, louvado seja Deus. Eles serão seus, glória a Deus. O próprio Deus estará com eles e ele será o seu Deus, aleluia. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Ninguém mais que a gente ama vai ficar longe da gente. Ninguém mais que a gente ama vai ficar distante da gente. A morte não vai mais nos separar. Não haverá tristeza. Não haverá tristeza. Nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono disse:
estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber da água, gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Para você que está cheio de ansiedade, para você que a sua vida não engrena numa área, para você que está enroscado com um nó no pescoço, diga Maranata. Maranata. Porque se cada crente viver na expectativa do Maranata todo dia, meus irmãos, a nossa vida vai ser diferente. Nós vamos falar mal menos uns dos outros. Nós vamos julgar menos. Nós não vamos nem ter tempo para julgar. Nós vamos parar de querer que os outros ajam como a gente quer que haja. O marido vai tratar a esposa como uma rainha, uma princesa que tem que ser tratada, viu, marido? Cuida bem dessa mulher. Essa semana faz ela a mulher mais bonita e mais feliz de toda essa semana, tá certo? Faz isso. Amém, varões? Agora é com vocês, hein? Elas escutaram. A minha não está aqui. Mas você, mulher, dá um chamego nesse homem. Não, carinho, ele precisa de você. Ele se faz de duro, de difícil, ele briga, mas ele é um molenga. Faz esse homem feliz essa semana. Maranata. Vamos fazer isso com os nossos filhos, vamos fazer isso com os nossos amigos, vamos fazer isso com os perdidos, que estão perto de nós, mas longe de Deus. Hoje eu estava falando com o Valdemar, estava pensando nos GRs, né? Nós estamos com um alvo aí para os GRs esse ano, de um batismo por GR. Minha pergunta para você, líder de pequeno grupo, já ganharam alguém para Jesus esse ano? Não é para ficar convidando o povo da igreja para ir para a GR. É também, mas você tem que ganhar quem não é da igreja, quem não vive o Maranata. Como é que vai ser no final do ano? Será que vai ter baixa no inferno por causa do seu pequeno grupo? Mas aí eu vou sair do pequeno grupo, eu vou para a sua casa, para o seu lar, vai ter baixa no inferno por causa do seu testemunho, no trabalho, na casa, no lar. A igreja almeja. Eu quero encerrar contando a figura que eu acho mais linda de toda a esperança, que é a ceia. Hoje eu queria uma mesa aqui, bem bonita. Um dia nós vamos ter uma mesa aqui em cima. Mas quando o apóstolo Paulo fala da volta da ceia, ele diz o seguinte: vocês podem comer do pão, vocês podem beber do cálice, até que ele venha. Sabe o que está incutido na ceia? Maranata. Como diz o Silas, menos uma a cada mês. Meu irmão, minha irmã, quem ama deseja o encontro. O Espírito deseja o encontro. E se o Espírito está em nós, ele deseja o encontro. Minha pergunta para você é, em nome de Jesus, com todo o temor diante do Cordeiro, você tem proclamado Maranata todos os dias? Sabe por que eu pedi para cantar essa canção? Pode vir aqui. Porque põe a letra do Maranata. Quando eu ouvi essa música pela primeira vez do Alisson, ele diz assim: Maranata, hora vem, Senhor, para bem perto de mim. E que o tempo nos conserve sempre assim, num vínculo de doce comunhão. Porque quem a gente ama, a gente tem vontade de ter Maranata. Mas essa segunda parte mexe comigo, que infelizmente a igreja não entende muitas vezes. Maranata, não apenas para ser um curandeiro, não apenas para me dar uma bênção, mas é para eu celebrar a tua presença. Porque a tua presença é doce, ela é vital
para o coração. Sabe por quê? Porque quando você celebra o Maranata, olha lá, você pode estar assim hoje, pode mudar a estrofe. Quantas vezes eu me sinto em um deserto? Mas quando eu vivo a dinâmica do encontro hoje, porque Jesus está aqui, eu sinto que alguém está comigo. Eu sinto que eu tenho um amigo. O amigo às vezes não me dá o que eu preciso, mas ele me dá a sua presença. Ele me dá o seu amor. Ele me dá o seu carinho. Quantas crises eu passei, que foi no ombro de um amigo, que eu me fortaleci e fui revigorado. Deixa eu te dizer uma coisa. O seu Maranata hoje, você tem um amigo aqui hoje, que ele quer ter o prazer de estar com você, mas ele quer que você tenha o prazer da sua presença, não das coisas que ele possa te dar. Ele só quer que você celebre a sua doce presença, que você discirna nessa presença o prazer de ter Jesus como um amigo. Maranata é o clamor da igreja. Nós vamos cantar. Pode ficar em pé. Eles vão cantar uma vez, mesmo que a gente cante o coro juntos. E depois eu quero orar com você. Nessas horas é tão bom te ter por perto. Consciente sou que sempre estás comigo. Deus, eu quero sentir. Deus, quero sentir mais da tua plenitude. Discernindo essa tão doce quietude, o prazer de te ter
como meu amigo. Se você hoje quer fazer um desafio de reavaliação, eu não sou muito de fazer esse tipo de desafio, para a partir de hoje viver o Perhaps Today. Talvez o seu desafio envolva o seu casamento, envolva seus vícios, envolva suas finanças, envolva os seus relacionamentos, envolva suas amizades. Se você quer hoje viver o Maranata e entende que isso é importante, você vai sair do seu lugar, nós vamos orar aqui. Nem que a gente enche esse lugar aqui, mas a igreja vai dizer aqui na frente, no altar: vem Jesus, vem Jesus. Então venha se você quiser, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Se você sente que você precisa se reavaliar, em nome de Jesus, é dia de você dizer Maranata. E quais áreas? Maranata, venha, pode vir bem mais para frente. Vem Jesus, venha. Seus hábitos, Maranata. Seu amor, a sua paixão, Maranata. Oh, aleluia, Senhor Jesus, Maranata. Jesus. Ore labaxere canta labassore labas. Ore calabashika sucatas. Ore labaxila lacabachore labassare labassare cabuchos. Senhor, aqui está a tua noiva. E o desejo dela aqui neste altar é: eu quero estar mais branca, eu quero estar mais pura, eu quero estar mais santa, eu quero estar mais apaixonada, eu quero estar mais focada no encontro. O desejo da tua igreja, Senhor, é pedir perdão pela sua dispersão, pelo seu egoísmo, pelas suas mentiras, a começar em mim. O desejo da tua igreja é dizer: vem, não apenas para curar minha doença, não apenas para saldar uma conta bancária, não apenas para curar um casamento, não apenas para me dar uma promoção no meu trabalho, mas vem para ser meu amigo de todas as horas, meu amigo que enxuga as minhas lágrimas, meu amigo que põe fim à minha dor, meu amigo que me renova. Maranata. Maranata, Senhor, também é um envolvimento e um compromisso que nós assumimos com aqueles que hoje estão no anátema, estão perdidos, tão perto de nós e tão longe de Ti. Ora, vem, Senhor, para Filadélfia, para as famílias, para os ministérios, para os pastores, presbíteros, diáconos, líderes, para os homens, mulheres, adultos, crianças, jovens, velhos. Maranata. Que a partir de hoje nós possamos nos saudar com o Maranata. Maranata, porque pode ser hoje, pode ser amanhã, e nós queremos estar preparados e prontos para o dia em que tudo fará sentido, o dia da esperança eterna contigo. Cuida desse povo, cuida deles, cuida da igreja, em nome de Jesus. Vamos dizer, igreja, Maranata 3 vezes? Mais uma vez? Mais uma vez? Aleluia! Continue aqui, vamos impetrar a bênção. Olhe para a pessoa do seu lado, Maranata. Houve um período que a igreja cumprimentava as pessoas, em vez de dizer bom dia, boa noite, falava Maranata.
Eu vou desafiar você, em vez de falar lá no WhatsApp, bom dia, escreva Maranata, depois fale o que você tem que falar. Porque a gente não está usando o WhatsApp para falar Maranata. E a Bíblia diz, o Espírito e a noiva dizem Maranata. A oração do Espírito é Maranata, a oração da noiva é Maranata. Pastor Ricardo, vou dar um testemunho aqui. Faz 50 anos que eu comecei a pregar. Eu descobri o primeiro sermão que eu preguei. O tema era o telegrama divino. Acho que os jovens nem sabem o que é telegrama, né? E era Amós capítulo 4, versículo 12. Coloca aí para vocês verem qual é a mensagem. Amós 4, 12. O telegrama divino. Gente, foi em 1969. Olha o telegrama divino. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Maranata. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepare você para encontrar-se com o teu Deus. Esse é o tema. Amém? Maranata. Quero dizer a Maranata a você. Em o nome de Jesus Cristo. Seria tão bonito hoje se todos, ao despedirem, não falassem boa noite, mas dissessem Maranata. Vamos ver se vocês pegaram a mensagem mesmo. Amém? Para a honra e a glória do Pai, nós oramos, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, estende a tua mão sobre teu povo, estende a tua mão sobre cada um de nós, ó precioso Espírito, dá-nos esta mensagem Maranata no nosso íntimo mais profundo, num verdadeiro WhatsApp divino para nós. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Em nome de Jesus nós oramos, para a tua glória e paz. Em nome de Jesus, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, a plenitude de Deus esteja sobre vós, até a volta gloriosa de Jesus. Maranata. Quem crê recebe diz amém. Amém. Cumprimente os irmãos e irmãs com Maranata. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras.